Escrever uma história é só o primeiro passo para a publicação, certo? Se você quer publicar, é importante revisar e editar o seu livro para ter a melhor qualidade possível da sua obra nas mãos dos leitores. Mas você não precisa apenas de um editor e revisor, você deve fazer esse processo por si mesmo. Fica aqui comigo e vamos ver como fazê-lo da melhor forma por conta própria. Vamos lá! Quer que o seu leitor se conecte com seus personagens enquanto lê a sua história? Mesmo criando fichas de personagem, você não conseguiu colocar nas páginas como ele realmente deveria ser? Isso pode ter envolvimento não em como o seu personagem é, mas como ele se relaciona com os outros. Então, vá além das características e fichas e pense em como ele deve ser conforme a história avança e como a interação dele com os demais pode ajudar na evolução da trama e dele próprio. Para te ajudar com isso, eu criei o curso de criação de personagens e relações. Nele, você vai além das fichas e pensa na evolução e no relacionamento dos personagens para torná-los ainda mais reais, profundos e empáticos. Junto com o curso, você recebe um e-book sobre arcos de personagem, outro sobre relacionamentos humanos e recebe acesso à comunidade Tellers, além de suporte personalizado para ajudar no seu desenvolvimento. Você terá acesso ao curso durante 1 ano, tem 7 dias de garantia para cancelar a compra e tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e conquiste os seus leitores através de personagens mais profundos. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Imagine um pintor que, após criar um belo esboço, simplesmente desiste de aperfeiçoá-lo e decide pendurá-lo na parede como está. Certamente, essa obra de arte não atingirá todo o seu potencial, não é? Da mesma forma, um escritor que não investe tempo na revisão e edição do seu livro arrisca apresentar uma obra incompleta e imperfeita aos leitores. A revisão vai muito além de corrigir erros gramaticais e ortográficos. Ela é uma oportunidade de refinar cada aspecto da narrativa, polir a estrutura da história e aprofundar o desenvolvimento dos personagens. Através desse processo, você pode lapidar a prosa, aprimorar a clareza e a coesão das ideias e transformar o seu livro em uma experiência ainda melhor. Afinal, a primeira versão do livro é como um diamante recém-extraído. Embora bonito, apenas esculpindo e lapidando é que o seu valor será realmente apresentado. Ao revisitar o seu trabalho, você ganha uma perspectiva mais objetiva e crítica. Isso te permite identificar inconsistências na trama, construir um ritmo mais envolvente, desenvolver diálogos melhores e aprimorar a linguagem. Além disso tudo, a revisão amplia a conexão entre o autor e os seus leitores. Um livro bem revisado transmite a sensação de que você investiu ainda mais tempo e esforço para oferecer uma experiência de qualidade superior. Isso, por si só, já aumenta a satisfação do leitor e a sua reputação como autor. Bom, vistos os benefícios, vamos falar da revisão? Mas antes, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para receber mais informações para evoluir ainda mais a sua escrita e me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal do YouTube. Para começar, vamos falar sobre preparar a revisão. A etapa de preparação é crucial antes de mergulhar na revisão do seu livro em si. Dar os passos certos para se preparar adequadamente pode fazer toda a diferença no seu processo. Uma coisa importante que eu recomendo muito é dar um tempo para si mesmo antes de começar a revisão. O distanciamento entre o momento de terminar de escrever e começar a revisar permite que você olhe para o seu trabalho com um olhar mais fresco e objetivo. Ao se afastar do texto por dias ou semanas, você se liberta das emoções imediatas e pode avaliar a sua obra de maneira mais crítica e construtiva. Esse período também ajuda a identificar lacunas na trama, personagens subdesenvolvidos ou ideias que podem ser exploradas de diferentes maneiras. Comece a sua revisão avaliando a estrutura global do seu livro. Verifique se os capítulos estão organizados de maneira lógica e se a sequência dos eventos faz sentido. Certifique-se de que o início do livro estabeleça adequadamente o cenário e os personagens e que o desfecho ofereça uma conclusão satisfatória.
Durante essa avaliação, esteja atento a qualquer desvio da estrutura planejada e considere se ajustes são necessários para melhorar a fluidez da narrativa. Para facilitar, você pode usar uma escaleta, que é uma planilha de cenas da sua história que pode te ajudar a revisar e a reescrever a sua história. Nós temos um modelo gratuito para você baixar junto com o nosso modelo de outline. O link vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Com a avaliação da estrutura, você também pode analisar o fluxo narrativo. Ele é a sensação de continuidade e coesão ao longo da história. Verifique se a história flui naturalmente, sem lacunas abruptas ou saltos confusos no tempo. Avalie se os eventos estão conectados de maneira lógica e se a transição entre cenas e capítulos faz sentido. Certifique-se de que a narrativa mantém o interesse do leitor, evitando momentos de estagnação que possam reduzir o ímpeto da leitura. Certifique-se de que os conflitos e desafios enfrentados pelos personagens se desenvolvam de maneira envolvente e coerente. Verifique se as reviravoltas são bem executadas e se o clímax da história é impactante o suficiente. Durante essa avaliação, esteja atento a qualquer subtrama que possa ser confusa ou desnecessária e considere se ela contribui efetivamente para a história em geral. E já que falei de desafios, hora de analisar o desenvolvimento de personagens. Durante a revisão deles, é fundamental garantir que as suas ações e motivações sejam coerentes com as suas personalidades e histórias. Cada ação tomada pelo personagem deve ser justificada pelo seu conjunto de valores, experiências e objetivos. Evite situações em que o personagem faça algo que contradiz o que foi previamente estabelecido sobre ele. A coerência nas ações e motivações mantém os personagens autênticos e convincentes aos olhos dos leitores. Além disso, lembre-se de que os personagens devem evoluir ao longo da história, enfrentando desafios e aprendendo lições que os transformam. Então, observe como cada personagem cresce e se desenvolve. Verifique se as suas mudanças são realistas e consistentes com as experiências pelas quais passaram. Personagens que permanecem estáticos ao longo do livro podem parecer unidimensionais e pouco interessantes. Busque oportunidades para mostrar o amadurecimento e a transformação deles, tornando-os mais cativantes para os leitores. E aproveitando que estamos vendo os personagens, analise também os seus diálogos. Eles devem soar como conversas naturais entre pessoas reais. Evite diálogos excessivamente elaborados ou artificiais, a menos que isso seja intencional para o personagem ou contexto. Além disso, certifique-se de que os diálogos sejam relevantes para a trama e contribuem para o desenvolvimento dos personagens ou para o avanço da história. E lembrando que se você quiser criar personagens mais profundos e aproveitar as suas relações para evoluir subtramas, te convido a participar do curso de criação de personagens e relações. Nele, você terá toda a base para evoluir o seu personagem, torná-lo ainda mais real para o leitor se conectar durante a trama. Depois de analisados os personagens, está na hora de trabalhar o estilo e o tom do texto. O tom da sua escrita deve ser ajustado de acordo com a audiência que você pretende alcançar. Considere o gênero do seu livro e o público-alvo. Adapte o tom para que os leitores se sintam confortáveis e conectados à sua narrativa, tornando a experiência de leitura ainda mais envolvente. E com isso, você precisa pensar na variação na escolha de palavras. Afinal, ela é essencial para manter a linguagem interessante e dinâmica. Evite repetições excessivas, especialmente em um curto espaço de tempo. Use sinônimos e termos alternativos para expressar as suas ideias de maneira variada. Agora, podemos analisar a continuidade da história. Afinal, com ela conseguimos manter a lógica interna e a sequência de eventos ao longo do livro. Durante a revisão, verifique se os acontecimentos e decisões dos personagens são consistentes com as informações previamente estabelecidas. Evite situações em que um personagem muda de personalidade ou motivação repentinamente e sem justificação plausível para isso. Por isso, essa etapa deve vir depois de ajustarmos os personagens. Inclusive, podemos trabalhar também na conexão eficaz entre capítulos e seções. Isso auxilia a manter o interesse dos leitores e mantê-los imersos na narrativa. Cada capítulo deve contribuir para o desenvolvimento da trama e dos personagens,
enquanto ao mesmo tempo cria uma sensação de antecipação para o próximo capítulo. Avalie se essa transição entre capítulos é suave, se há uma progressão lógica da sua história. E por falar em lógica, uma coisa que precisamos cuidar são os detalhes da história. Detalhes precisos são fundamentais para manter a credibilidade da sua narrativa. Durante a revisão, verifique se as datas, números e fatos apresentados no livro são consistentes e precisos. Erros nessa área podem quebrar a imersão na história. A pesquisa cuidadosa e a verificação desses detalhes garantem que a sua narrativa seja sólida e confiável. Depois, analise as suas descrições. Elas são as ferramentas pela qual você pinta o retrato do seu mundo. Use detalhes sensoriais para envolver os sentidos dos leitores. Descreva o aroma das flores no jardim, a textura das paredes de um castelo ou o som do vento nas árvores. Esses detalhes transportam os leitores para o ambiente da sua história, permitindo que eles se conectem emocionalmente e não apenas entendam a cena. Leve-os além de como o ambiente é, mas como ele é percebido e sentido. Vistas as revisões da narrativa, está na hora do português. Vamos iniciar pela revisão de gramática e ortografia. Esses erros podem distrair os leitores, prejudicar a compreensão e diminuir a confiança na sua escrita. Principalmente se a sua ideia é enviar a uma editora, então melhor não arriscar, certo? Depois, cuide da concordância verbal e nominal. Ela envolve a correspondência adequada entre sujeito e verbo, assim como entre substantivos e adjetivos. Verifique se os verbos concordam corretamente com os sujeitos a que se referem. Além disso, observe se os substantivos e adjetivos concordam em gênero e número. Por fim, saiba terminar de revisar e editar. O perfeccionismo é uma tendência que pode levar a um ciclo interminável de revisão. Embora a busca pela perfeição seja importante, você deve reconhecer que a perfeição absoluta é difícil de alcançar e muitas vezes inatingível. Enfrente o perfeccionismo com a consciência de que a obra nunca será absolutamente perfeita, mas pode ser excepcional. E aí, tá pronto para revisar e editar a sua história? Se você quiser aproveitar esse momento e ter os seus personagens ainda melhores e aproveitar para trabalhar as suas relações e subtramas, conheça o curso de criação de personagens e relações. O link do curso está no comentário fixado aqui desse vídeo. E se você está acabando o seu livro e quer ver mais conteúdo sobre publicação, acesse essa playlist aqui do canal com diversos vídeos sobre esse tema. Uma ótima revisão para ti. Te encontro lá dentro do curso de personagem ou aqui no próximo vídeo. Até mais!